Olá, bem-vindos todos ao terceiro episódio de leitura do Mahabharata, do que eu Bom prometi dia, falar. Bom bom dia, dia, Jô. estamos aqui, eu, Ju Spelt e Nadir Vilardo, para essa leitura junto com vocês. Então, para a gente se contextualizar, né? Como eu já mencionei para vocês, no primeiro episódio, no Mahabharata, a narrativa principal é contada através de uma estrutura de histórias dentro de histórias. E até aqui, a gente já passou por duas delas, né? A primeira, quando o Vyasa se encontra com Ganesha e pede para ele ser o seu escriba. E o próprio Ganesha também conta sobre si. E no episódio passado, nós fizemos a leitura do conflito entre o rei Janamedjaya e o príncipe das serpentes, Takshaka. Um dos narradores mais importante de todas essas histórias se chama Vaisampayana, que é um dos discípulos mais próximos do sábio Vyasa, que é o autor do Mahabharata. Por isso que agora, na página 39, a gente continua então a ler, a fazer a nossa leitura, a partir desse encontro entre o sábio Vyasa e o seu discípulo Vaisampayana com o rei Janamedjaya. E a partir daqui a gente começa a leitura. Então, para quem quiser acompanhar, na página 39. Ao entrar em seu palácio, Janamedjaya Raja encontrou a esperá-lo um homem escuro, vestindo pele de veado e casca de árvore, e que suportava os seus 150 anos com calma e dignidade e olhos reluzentes. Vyasa, sente-se ao meu lado, Janamedjaya. O Naja, ornado de joias, escapou de suas mãos. E você não guarda rancor. Isso é bom. O rei mandou trazer água e lavou os pés de Vyasa. Curvo-me diante de você, disse ele. Você conheceu os meus ancestrais. Não vai ficar e contar-me suas histórias? Não vai desfazer os nós do meu coração? Eu estou velho, Bharata. Com minha pele de um azul profundo, sou como uma nuvem de tempestade que guarda a memória dos relâmpagos, do amor e do terror e dos atos dos heróis. Mas eu não vim só. Já contei a minha história a meu companheiro, Vaisampayana, que espera lá fora. Ele é jovem e belo, e usa um brinco de prata que tem a forma de um raio de luar. Esperarei enquanto ele aponta, e eu mesma irei ouvi-la. Janamedjaya e Vyasa encontram Vansapayana do lado de fora, sob a sombra ampla de uma velha árvore. Janamedjaya curva-se diante dele com as mãos unidas. Vaisampayana, em sua túnica branca, disse: Excelente Majestade, terei prazer em contar-lhe a história. Permita que Vyasa se recoste nesta árvore e que todos os que quiserem ouvir se reúnam em torno de nós. Assim, Janamedjaya, Astika, eu próprio e muitos puros nos sentamos sobre aquela velha árvore. Vaisampayana sentou-se ao lado de Vyasa e disse: Bem-vindo. Agora, ouça de mim o Mahabharata. Eu acho que equivale a gente já interromper a leitura para fazer alguns comentários, porque a partir daqui, de fato, começa a história. Então, vale a pena a gente parar para contextualizar. Lembrando que, após a morte do rei Parikshita, o seu filho, Janamedjaya,
ascende ao trono de Hastinapura. Parikshita morreu devido à maldição que condenou a ser mordido, por ser mordido para uma cobra, né, que era o Takshaka, que era o rei das serpentes. E, em resposta à morte do seu pai, Janamejaya inicia o Sarpa Satra, que era um grande sacrifício ritual com o objetivo de exterminar todas as serpentes como vingança. E é durante esse sacrifício que a narrativa do Mahabharata é, portanto, introduzida. Ou seja, aqui nessas leituras que a gente acabou de fazer, o sábio Vyasa, né, o autor desse épico, ele chega ao local do sacrifício e sugere ao rei que o seu discípulo, o Vaisampayana, relate a grande história que conta sobre essa linhagem Kuru e sobre a guerra de Kurukshetra. E essa narrativa que eles começam a contar para a gente, e também e para o rei, claro, a partir de agora, ela tem como o objetivo de educar, não sei se eu posso usar essa palavra, mas de fornecer sabedoria ao rei de Anamedjaya e também para todos os ouvintes que estão reunidos ali. Então, a história, ela é contada nesse momento em que Janamejaya está consumido por uma dor ou por uma raiva por causa da morte do seu pai. Daí, o Vyasa sugere que, ao escutar a história desses complexos dilemas morais que foram enfrentados pelos seus antepassados e também sobre essa batalha que devastou toda a sua família, poderia, portanto, ajudar o rei a refletir sobre a sua própria sede de vingança e sobre possíveis consequências dessas ações. Então, a recitação, né, de Vaisampayana, né, ao rei Janamejaya é mais do que uma simples narrativa de eventos passados. Ele está trazendo aqui um ato de transmissão oral, de reflexão profunda, sobre diversos temas que eram complexos e importantes para essa cultura, que falava sobre ciclo de vida e morte, falava sobre o Dharma, e falava sobre o impacto das ações humanas. Então, aqui eu queria deixar um espaço para a Nadir trazer alguma reflexão para a gente. Se você tiver, Nadir, alguma reflexão para falar, porque, de fato, esse começo está falando sobre contação de histórias, né? Mas está trazendo também alguns elementos bem importantes. Eu só queria lembrar também que a gente, obviamente, vai dar espaço, né, como a gente já falou no último episódio, para no final do mês, de cada mês, a gente ter um encontro ao vivo, onde todos vocês vão trazer suas reflexões, insights. Esses encontros não vão ser gravados justamente para a gente ter um espaço seguro, protegido, para a gente trazer questões internas ou reflexões sobre o que suscita em vocês essas leituras. Então, a gente vai estar ao vivo, todo mundo tem espaço de fala, é super importante que você traga suas reflexões, porque eu estou trazendo as minhas, a Nadir vai trazer as delas enquanto psicanalista e filósofa, e eu tenho certeza que vocês também têm uma série de estruturas, de pensamento e reflexões que podem trazer muita vida para essa leitura. O áudio, Nadir. Eu queria começar falando um pouquinho de algo que foi dito na leitura passada, que foi quando eu falei sobre a ignorância, eu não consigo guardar o nome dele, e o Takshaka, não é isso? Astika. Que o Astika, quando o Astika chega e ele assume uma posição ali de quem não. Pelo menos eu li dessa maneira, escutei dessa maneira, ele assume uma posição de que
ele chega ali, mas ele tenta se situar primeiro, ele fica quietinho, né? Ele não chega numa posição de quem já sabe de tudo que está acontecendo, ele já sabe, tanto é que ele está ali. Mas ele não chega assim dizendo pro Janamejaya o que o Janamejaya tem que fazer, né? Ele vai mesmo, primeiro ele vai se ambientando, tentando entender o que está acontecendo ali. E quando eu falei ignorância, é que ele chega sabendo, mas ele não tem como saber tudo. Quer dizer assim, o saber dele a respeito da situação é um saber que é incompleto, vamos dizer assim. Então, ele precisa, ou mesmo que seja completo, sobretudo, ele não, ele sendo uma criatura divina, eu acho, né, filho da mulher Naja, pode ser que ele sabia exatamente o que estava acontecendo ali, mas ele não podia chegar com essa posição, porque senão ele não teria conseguido o resultado que ele conseguiu, né? Isso fala muito a respeito da posição que a gente precisa ter na hora de escutar alguém ou na hora de estar dentro de uma experiência que, na verdade, a gente não tem muito bem a gente não está muito inserido dentro do que está acontecendo, a gente está chegando mais de fora, vamos dizer assim, né? E é muito socrática essa posição dele também, eu percebi, porque o Sócrates chegava para os discípulos dele, para os seguidores dele com essa posição, né? O pessoal falava, e aí, Sócrates, fala aí, todo mundo doido para ouvir o que ele tinha para falar, e ele falava, gente, não sei de nada, só sei que nada sei, era alguma coisa assim. E por isso que eu falei da ignorância. Até porque, por mais que se saiba de um assunto, a gente não tem como ter o saber completo sobre nada. Então, eu acho que até os deuses, apesar de se falar que os deuses têm essa coisa da onipresença e tudo mais, pode ser que a gente não sabe, né? Mas pode ser que, mesmo existindo uma divindade, pode ser que essa divindade realmente não saiba tudo a respeito da própria criação. A gente não sabe. Tá, vamos. Então, uma outra coisa que a Ju comentou, você comentou, Ju, que o pessoal perguntou alguma coisa sobre o complexo de Édipo, né? O complexo de Édipo, o que não tem como explicar isso rapidamente, mas é um conceito que fala muito caro a psicanálise, desenvolvido por Freud, primeiramente, depois desdobrado por Lacan, por Jacques Lacan, e é um conceito que ele abarca, ele é um conceito chave para tudo que a gente pensa e faz em psicanálise. E é tão complexo que eu estou fazendo um mestrado para dar conta disso, né? Então, não é uma coisa simples. Mas, assim, falando muito, muito superficialmente, muito por cima, o complexo de Édipo é uma experiência que todo sujeito atravessa, todas as pessoas atravessam, e essa experiência ela é atravessada dentro do contexto da estrutura familiar, principalmente, desde a hora que cada um de nós nasce, bem aí, se bem que é bem até antes. Desde o momento que a gente, vamos supor, se a gente é concebido, e aí a nossa mãe, o nosso pai, ou alguém que está por ali fazendo essas funções, começa a gente começa a ser falado. Então, o complexo de Édipo é quando a gente já começa a ser falado antes até de ter nascido. Então, e isso já vai criando uma série de coisas extremamente complexas, onde as consequências, os resultados, o efeito que isso vai ter em cada um de nós é absolutamente imprevisível, mas tem suas consequências, tem suas consequências.
Eu acho interessante você dizer isso, porque a gente mencionou isso em outro capítulo anterior, né? Falamos sobre o complexo. E você está falando sobre as consequências, né? E justamente quando o Vaissampayana começa a relatar os eventos que levam à guerra, né, que levam às rivalidades, né, entre os povos, entre os Pandavas e os Kauravas, ele narra justamente esses dilemas éticos, e ele narra as consequências devastadoras dos conflitos, né? Sim, Então, você também fez, eu acho que em algum momento você comentou para mim que também no mito, né, de Édipo, eles também têm essas consequências, né, dentro de um ambiente de uma resposta familiar, né? Porque a gente está sim, contando um conflito de um familiar, né? A gente está contando sim, total. e E, o quanto a repetição de um padrão familiar levou à destruição dessa linhagem. levou à desgraça completa, um destino horroroso, uma tragédia. Édipo é uma tragédia. E, e também tem um conflito familiar, tem guerras. Só que a história de Édipo, ela vai se desdobrando de uma maneira que a família inteira morre. Toda toda a família tem um outro nome, os Lapidácidas, que são o nome de família do Édipo, todos eles morrem. Morre ele, antes dele morrem os filhos, depois morre a filha, morre a mãe, morre o pai, morre a esposa. Só que a história é a estrutura familiar muito complexa, muito, né, muito misturada. Mas, enfim, nessa repetição, todos eles morreram. Todos eles estavam determinados por um destino onde ninguém ali pôde fazer alguma coisa que pudesse levar a algum resultado diferente. Né? A maldição foi cumprida, de fato, em Édipo. E quem tiver curiosidade para saber um pouco mais, tem esse livrinho ali, ele é bem fininho, ele é bem didático, chama O Complexo de Édipo, o autor é Ivan Ramos Estevão, ele resume o Complexo de Édipo em Freud e em Lacan. A editora é a editora Alê, é uma editora muito boa, que faz capas maravilhosas. Então, quem tiver curiosidade, é interessante. Então, tem isso, né? Do Édipo, apesar de ser um mito grego, ter vamos dizer assim, ter algumas similaridades em termos, acho que não em termos da história, o que aconteceu com um e com o outro é completamente diferente, mas as estruturas são parecidas. Bom, enfim, no texto eu vi muita coisa, a gente até conversou um pouquinho, mas agora, o que eu gostaria de comentar, que eu acho que é o principal, aqui é essa coisa da transmissão, que quando o Vyasa chega, o Janamejaya, ele vai lá e lava os pés do Vyasa, não é isso? Então, aqui, se a gente fosse fazer uma analogia disso com o processo de análise, por exemplo, é diferente, porque aqui vai ter muitas testemunhas, né? Tem todos os curos, tem um monte de gente aqui ouvindo a história. E no processo de análise não tem tanta gente assim envolvida. Assim, até tem, mas não é uma presença concreta. Tem esse um monte de gente presente, mas é através das narrativas que acontecem. Mas o Jana Medjai aqui, ele estaria numa transferência muito amorosa com o Vyasa. E isso já autoriza a Vyasa, de alguma forma, a poder contar, a contar essas. Aliás, ele não vai contar, quem vai contar é o Vaissampayana, que vai contar essa história. É como se ele já tivesse ouvido a história do Vyasa e ele vai transmitir a história, ele vai transmitir o que ele recolheu, os elementos que ele recolheu dessa história, e o Vyasa ele vai ter a oportunidade de escutar isso de uma outra forma,
de uma forma diferente da que ele escutou, e de repente a forma como o Van Paiana vai contar vai introduzir elementos novos nessa história também, e isso vai dando um contorno, vai construindo a história. Então, assim, desse saber insabido, que a gente estava. Não sei se eu falei do saber insabido, do saber que a gente não tem como saber tudo. Então, desse saber insabido, o Vyasa, de repente, ele fala assim: deixa o Vassapayana falar agora, porque de repente ele vai ter um saber diferente do que eu tive em relação a essa mesma história, né? E ele recolheu outros elementos, ele vai falar isso de uma outra maneira, e aí vamos ver como é que isso vai ficar. Então, ele falou o elemento, a questão da escuta, muito importante, essa coisa da transmissão. E uma outra coisa que eu vi também é que quando a gente vai falar de si, ou pensar a respeito da nossa experiência, quando falar, não, quando a gente vai pensar a respeito da nossa experiência, a gente não tem como falar para a gente mesmo. A gente não tem, se a gente falar para a gente mesmo, vai ser o ego falando com o ego, não vai acontecer nada. Então, a gente precisa de um outro para escutar isso e para poder, talvez, dentro desse saber insabido e do meu desejo de saber, eu poder contar com um outro que vai me escutar e vai me ajudar na construção dessa história, daquilo que eu sei, daquilo que eu não sei, apontar novos pontos de vista, apontar novas possibilidades de interpretação de uma história, de dar sentido. E aí a gente até percebe que uma coisa nunca tem um sentido só, né? Então, porque de repente o Janamejaya, ele ouviu algo, Janamejaya não, o Vyasa ouviu algo que tem relação com a experiência da família do Janamejaya, e o como é que chama? O Vaissampayana. De repente ele vai escutar de uma outra maneira e assim vai, né? E aí eles vão trabalhando ali juntos para poder dar um contorno para essa história, porque dentro desse insabido, que é difícil de aprender, essas histórias sendo contadas, elas vão dando um contorno mais consistente para isso, né? Disso que não tem como ser sabido, disso que não tem como ser aprendido, vai dando um contorno e chegando a algum resultado, chegando a algum efeito. E o efeito ele é dado, ele acontece tanto naquele que está contando a história, quanto naquele que está escutando a história. Ninguém sai sem ser atravessado de alguma forma, ou impactado de alguma forma pela história que está sendo escutada ou contada. Aí a outra coisa é que você falou do conflito do Janamejaya. Estou começando a aprender a falar esses nomes. O Janamejaya, ele... Então, é um conflito que eu acho que todos nós temos, entre aquilo que foi transmitido como lei dentro de uma estrutura familiar ou dentro de uma determinada cultura, mas eu penso que isso vai se fechando, porque tem, tem o que a cultura determina como lei, que é o que pode, o que não pode, ou o que é, ou que deixa de ser o sentido, né? O sentido que cada cultura dá para uma coisa, uma significação, só que também dentro de um núcleo familiar, e como que isso é escutado, como que isso é interpretado, e como que isso é vivido e transmitido dentro do núcleo familiar. Então, parece que a coisa vai fechando, né? Então, você tem 15 famílias dentro de um vilarejo, sei lá, vamos botar bem pequenininho para facilitar.
Será que essas 15 famílias elas experimentam, vivenciam e transmitem isso que se dá na cultura da mesma maneira? Difícil, acho que não. Acho que não. Uma É, forma simples de perceber. Fala. não, eu acho que de fato, né, a gente está falando aqui de contação de histórias, e de fato a contação de histórias, elas trazem essa importância de trazer essas reflexões, ou lembrar, né, sobre o passado. É, é uma prática, né, que vai além de uma narração de eventos, como você está trazendo, mas ela fala do coração de uma cultura, né, de como elas viveram, como elas pensavam. Também fala da preservação de uma memória coletiva, né, que transmite esses valores que foram vividos e que, de alguma forma, molda a identidade desses povos. Mas eu acho que, independente, né, da época, ou independente da escuta de cada um e como que um absorve e entende, eu acho que com o tempo, a tradição oral, né, ela dá algumas pistas de onde a gente está indo, mantém viva a voz dos nossos antepassados, né, dá também uma compreensão ou uma visão para o nosso futuro, mas elas evoluem mesmo e se adaptam ao longo do tempo, né? A cada nova geração de narrador, a gente vê que tem até alguns valores, são adicionados ou são omitidos, exatamente porque a gente vai apresentando ao longo da nossa vida desafios e realidades que são condizentes a cada época, a cada momento que a gente está vivendo, né? Sim, Então, a gente por vai isso, fazendo com que a história permaneça relevante, significativa, mas adaptada à realidade, ao momento. ao momento. Por isso que é até difícil, a gente já foi para uma outra, mas não tem problema, depois a gente volta. Até porque, por exemplo, eu vou falar isso para não perder. Dentro de uma mesma família, imagina uma família com 5 irmãos, com a mesma mãe e com o mesmo pai, criados da mesma maneira, estudando na mesma escola, fazendo tudo igual, comendo na mesma mesa, dormindo no mesmo quarto, e etc. O que cada um vai levar dessa experiência é completamente diferente. Você escuta os irmãos, a mãe, parece que estão falando de mulheres completamente diferentes, às vezes. O pai, estão falando de pessoas diferentes. Porque cada um pegou, interpretou aquilo que aconteceu naquela estrutura de uma maneira singular. Então, se tem algo da nossa singularidade, não é o que eu sou, não é isso. Se tem algo de singular na gente, é aquilo que a gente faz com aquilo que a gente recebeu, o que que a gente, como é que a gente interpreta e o que que a gente vai construir subjetivamente a partir da nossa experiência. Então, o ser singular é isso. Então, e como é que aquilo vai determinar a gente ao longo da vida? E é completamente diferente para um para outro. Completamente, às vezes você olha assim, você acha que é igual, mas você vai olhar um pouco mais de perto, você vai ver que não é igual absolutamente. E essa coisa que você falou do eu sou, você falou essa coisa do, eu que falei do eu sou, essa coisa que você falou dessa mudança, né, de época, que essa coisa vai de uma forma transgeracional mudando de alguma forma e se repete de maneira diferente, porque acontecem desvios, acontecem os acasos, acontecem coisas inesperadas e isso vai mudando o curso das coisas, as descobertas e por aí vai. Hoje a tecnologia, a ciência e por aí vai. Então, por isso que é difícil a gente responder. O que sou eu? O pessoal fica louco atrás dessa resposta. Não tem como responder isso, gente. Esquece isso. Vai sendo. Deixa-te ser. Porque hoje, se você perguntar para você hoje quem eu sou, aí você vai falar, eu sou fulana de tal, faço isso, aqui, isso aqui, isso aqui. Acredito nisso, nisso, naquilo. Daqui a 10 anos, isso está diferente. Porque se você permanece o mesmo ao longo da tua história, tem alguma coisa esquisita.
né? O Foucault que falava: não me pergunte quem eu sou e não me peça para permanecer o mesmo, porque permanecer o mesmo significa que você está fixado em alguma coisa desse tipo que a gente está lendo aqui, que o Diana Mediaia está querendo sair fora. E aí ele vai fazer análise com Viasa. Então, não tem isso, né? A ciência descobre, por isso que eu estava dizendo que não existe verdade última a respeito de qualquer coisa que seja. A ciência vai lá desde lá se a gente voltar muito, desde lá de Newton e antes de Newton, não sei o quê, os caras falam, é isso. Ah, então tá, é isso. Tá, não, 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 não. Aí, daqui a pouco chega o cara e fala, não é isso, é aquilo. Ah, ok. Aí tá, não, 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 não. Aí, e a coisa vai mudando, então não tem como saber a verdade última de nada, nem a respeito de nós. A gente vai sabendo o que dá para saber, vamos dizer assim, né? É isso, gente. Falei pra caramba. Ah, não, ficou faltando falar do conflito do Diana Mediaia, dele dividido ali, né? Então, essas experiências que a gente estava falando, que a gente vive, o resultado, o complexo de Édipo, por exemplo, ele resulta num sujeito dividido. Isso quer dizer que essa coisa de querer ser completo, de querer ser uno, de querer não sei o quê, isso também não existe, pelo menos na visão da psicanálise. O sujeito ele é sempre dividido, ele vai estar sempre dividido entre uma coisa e outra. Então, aqui o Diana Mediai ele está dividido entre seguir uma determinação familiar, seguir uma determinação de honrar o antepassado, que mataram o pai dele e tudo mais, ou, ou fazer uma outra coisa, ou fazer uma outra coisa com isso, que também está dentro dele, mas ele está em conflito. Né? Tem um lado dele que quer uma coisa, tem um lado que quer outra, aí tem um lado que fala, ai meu Deus, meu pai, não sei o quê, eu tinha que ter matado aquela cobra, e eu não matei, não sei o quê. E aí fala, não, mas aí tem isso aqui, que é tão não sei o quê, nanana. E aí vai essa divisão, e aí isso acompanha a gente pro resto da vida. E o segredo é a gente poder fazer alguma coisa para se haver com isso, para lidar com isso, né? É, acho que é isso, Ju. Muito bom, adorei, porque enquanto você falava aqui, eu me senti provocada em vários aspectos que eu acho que, inclusive, fica para todo mundo de novo esse convite, né, da importância da gente ficar atento e presente, não só na leitura, mas nas reflexões que a gente traz aqui. Lembrando também que a gente vai começar no próximo episódio, entrar na história propriamente dita, né? E vale atentar que é, a história ela vai ser recitada, né, a Diana Mediaia, enquanto Vyasa observa, mas vão haver momentos na história em que outros personagens dentro da história também contam episódios e eventos. Então é importante a gente não só fazer anotação sobre esses personagens, para a gente também se situar que a história ela vai evoluindo e tem mas também a gente fazer anotações sobre a própria história e sobre essas provocações e essas reflexões que vão chegando e vão caindo aí em vocês à medida que vocês vão escutando, né? Para que no nosso encontro mensal ele funcione, eu tenha esse lugar de espaço, de escuta e de partilha, né, para a gente se sentir à vontade de falar sobre esses temas conflituosos para a gente também. E como que eles chegam para você? Como que a gente pode criar essa teia, né, informacional a partir da visão de mundo de cada um? Então, essa é a nossa proposta para o fim do mês. A gente vai ter mais um encontro aqui e para começar essa história e depois, em breve, a gente se reúne. Obrigada, Ju. Boa semana. Obrigada Beijo. a todos por estarem aqui com a gente. Até semana que vem.